Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 12, versículos de 1 a 8. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, Jesus mostra, nesse evangelho que ele conhece a palavra de Deus. A gente sabe por que ele conhece, porque ele é o próprio Deus. Mas ele mostra isso para os fariseus. Mas mesmo assim, eles não deixam de o perseguir. Porque, na verdade, eles não estavam muito interessados de saber quem é Jesus. Mas eles estavam interessados de ver as coisas que ele fazia para poder ter margem de persegui-lo. Tanto assim que eles até mesmo seguiam Jesus e os discípulos para onde eles iam. Os fariseus seguiam só para poder ver o que eles iam fazer. É verdade, não seguiam para ser discípulos, mas para ser perseguidores. Exatamente. Então a gente vê nessa reflexão que pode existir dois tipos de discípulos, o que segue e o que persegue, Uhum. Isso é verdade. Então, é interessante, que me chamou a atenção logo no início do Evangelho, que logo no versículo 1, que eles passaram no meio de uma plantação no dia de sábado, e seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espiga para comer. Me chamou a atenção, eles passaram no meio de uma plantação dos outros e pegaram espigas para comer, Quer dizer, isso não foi... Isso seria o pior, É pegar espiga no quintal dos outros do que pegar espiga no sábado, Uhum. Exatamente. Eles poderiam falar assim: porque os seus discípulos estão pegando espiga no quintal dos outros. Exatamente. Mas ele seria até interessante ver o que Jesus diria, Uhum. Que não Exatamente. teria...
Mas na realidade eles estavam mesmo preocupados com o fato de que os discípulos estavam executando uma tarefa, porque para os judeus o sábado era tão sagrado que eles não podiam fazer coisa alguma. Uhum. Assim ditava a lei, que o sábado era um dia de total descanso, de maneira que eles procuravam não fazer coisa alguma. E Jesus veio mostrar que muitas vezes há necessidade de se fazer alguma coisa. Só porque é sábado, às vezes, não quer dizer que a pessoa vai ter que passar fome só porque é sábado. Verdade. Verdade. E o fato também de estar com fome, acho que não foi pecado pegar espiga lá no meio da plantação onde eles estavam passando, né? Assim como Davi com os seus companheiros pegaram o pão que era oferecido para os sacerdotes. Porque estavam com fome, né? Uhum. Então a fome justifica, né? Justifica. Mas então no versículo 2, vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Realmente é um tom mesmo daqueles que estão observando para criticar, né? Uhum. Exatamente. Jesus respondeu: nunca lestes o que fez Davi, que você acabou de mencionar, né? Uhum. E muito interessante que Jesus, né, mesmo demonstrando para eles, né, que tinha conhecimento da lei, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia o que os profetas fizeram, e mesmo eles sabendo que eles não estavam mexendo com uma pessoa ignorante, eles estavam perseguindo alguém que conhecia. Mas exatamente, mesmo assim, isso não chamava a atenção deles, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Porque eles estavam, obstinados, né? Sim. A perseguir Jesus. Então não importava quem era Jesus, não importava, na verdade, o que ele falava, mas eles só estavam marcando o que ele fazia, né? Porque era baseado nos atos dele que eles podiam persegui-lo, né? Exatamente. Em outra passagem também, Jesus curou um leproso no dia de sábado, e os fariseus também caíram em cima de Jesus de novo, dizendo: por que operais milagres em dia de sábado? Por que fazeis alguma coisa em dia de sábado? Então, Jesus sempre demonstrou para eles que a lei, tudo bem, existe a lei do repouso no sábado, porque foi o 7º dia em que Deus repousou. Mas isso não significa que você vai deixar de fazer o bem só porque era sábado. Então essa lei que ele falou que existia, né? O Antigo Testamento era o sábado, mas a partir do Novo Testamento, essa lei foi renovada. Passou a ser o domingo, dia do Senhor, como está no Atos dos Apóstolos, no dia do Senhor, né? Dominus Dei, domingo, o dia do Senhor, primeiro dia da semana. Os discípulos, os apóstolos se reuniam para a fração do pão. E porque Jesus ressuscitou no domingo, na manhã, bem cedinho, o fato dele ter ressuscitado no domingo fez com que o domingo fosse um dia sagrado. Tomou prominência sobre o sábado, passou a ser mais importante do que o sábado, porque é o dia em que o Senhor ressuscitou. Então, e desde o início, né, da igreja, como a Sônia acabou de mencionar agora, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, para celebrar a fração do pão, que é a Eucaristia. Exatamente. Então, quer dizer, o Senhor fala bem assim, se tivesses compreendido, né, no versículo 7. Não, vamos ler o 6 primeiro. No versículo 6 ele fala: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E no versículo 7 ele disse: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes.
De fato, no 8, de fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Exatamente. Ele é o Senhor do sábado. Ele é mais importante que o templo, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é mais importante do que a própria lei. Porque ele é a lei. Ele é a lei. Foi dele, né? Foi através dele também que tudo foi feito. Tudo foi criado. Então, eles não compreenderam porque não quiseram compreender. Né? Quem não quer entender Jesus é livre para não entender. Quem não quiser seguir, não siga. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas quem segue Jesus, certamente é porque acredita na palavra de Deus e sabe que a nossa vida ela tem um sentido muito mais além do que a gente pode ver e sentir nessa vida. A nossa vida é eterna. Então, a gente que acredita na vida após a morte, não faz sentido ficar se apegando a certas coisas que podem até nos atrapalhar na nossa fé, né? Certamente. Ficar discutindo questão sabática, dominical. Quer dizer, nós cristãos entendemos muito bem o verdadeiro sentido do domingo, do dia do Senhor. Agora, se alguém quer ainda se apegar ao Antigo Testamento, que é o sábado, é problema da pessoa. E também devemos evitar nos prendermos à letra, nos prendermos à lei. Como Jesus diz, eu não quero sacrifício, mas sim misericórdia. É isso que eu quero. Jesus diz, e Deus também no Antigo Testamento, Jesus na realidade repetiu a frase que Deus havia já proferido no Antigo Testamento. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, eles se apegavam somente às leis, mas não faziam realmente a vontade de Deus. Não procuravam praticar essa mesma lei. É bem interessante. Eu estava lendo algo, né? Uma reflexão que um padre escreveu sobre as leis, né? Então, eram 613 leis. E essas leis, elas estavam mais ao alcance dos ricos, dos que tinham conhecimento, dos que sabiam ler, porque os pobres mesmo não conseguiam seguir as leis porque não sabiam ler, não conheciam. Então era muito natural que muitas vezes eles infringissem as leis. Mas a lei, muitas vezes Jesus fala assim, né? É que ele não veio abolir a lei, ele veio completá-la. Ele veio dar um sentido misericordioso para a lei, porque essas leis elas eram muito duras, muito difíceis para as pessoas seguirem. Até nessa reflexão desse padre que eu estava lendo, ele até mencionou, eu até vou consultar, nos Gálatas, como São Paulo, ele era letrado, tinha muito conhecimento, ele conhecia essas leis e ele fazia delas assim a sua religião. Ele era muito ortodoxo na sua fé. E então, né, esse padre menciona que São Paulo ele repreendeu Pedro porque Pedro não seguia muito as leis dos judeus, mas dá para entender, né, porque Pedro ele era mais simples, um pescador, não era uma pessoa de tanto estudo, né? Exatamente. Não sabia. Então, ele está nessa classificação daqueles que não conseguiu cumprir com a lei. Mas o mais importante que a gente vem aprendendo no decorrer da nossa vida, desde que tomamos conhecimento da palavra de Deus, da importância que ela tem na nossa vida, da transformação que ela pode fazer na nossa vida, desde que nós estamos aprendendo isso, desde que decidimos ser católicos, participar, ser ativos na igreja, a gente vem aprendendo que o mais importante sempre é o amor, a misericórdia. Não adianta a gente ter conhecimento
e pegar o nosso conhecimento e jogar em cima dos outros, né? Exatamente. Foscar, né? Como uma vez eu me lembro que um vídeo que a gente tinha do Padre Zezinho, que ele dizia assim: se você pegar uma lanterna e jogar na cara da pessoa, você vai cegar a pessoa, não vai poder ver nada. Então você não pode usar da palavra de Deus assim para jogar em cima daqueles que não conhecem, tá entendendo? Então a palavra de Deus, ela deve ser como uma lanterna, ela deve de iluminar o caminho, não é para você jogar em cima da pessoa, porque todos vão ter o seu tempo, né? Uhum, todos verdade. vão ter o seu tempo, a hora de cada um vai chegar. Exatamente. A hora que a misericórdia de Deus é muito grande. Eu não acredito que nenhuma pessoa que já existiu ou que existe nessa vida não vai ter a oportunidade de conhecer Jesus, de se salvar. Sim, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mesmo naqueles lugares que ainda o Evangelho não chegou, eu acredito que Deus tem um jeito muito especial para comunicar com essas pessoas na hora que elas estiverem partindo, darem a elas a chance, a oportunidade delas escolherem por Ele. Exatamente. A misericórdia de Deus é muito grande e não é infinita. E não é um Deus injusto, né? Nós sabemos que Deus é justo e é misericordioso. Todos têm a oportunidade. É uma pena que nem todos aproveitam essa oportunidade, mas todos têm essa oportunidade. Se tiver de alguém, conhecer Deus. Eu creio nisso. Se tiver alguém nessa vida que não teve essa oportunidade que nós temos de lidar com a palavra de Deus, de conhecer, de ouvir, essa pessoa, de alguma maneira, o Senhor terá em conta disso e dará a ela uma maneira especial para que o conheçam e se salvem, né? E Deus há de se manifestar a elas de maneiras que às vezes a gente nem imagina, né? Como Ele pode se manifestar a essas pessoas. O que a gente deve, assim, pensar bem, né? O que eu vou pensar bem para esse dia de hoje, que é um dia muito especial, né? O dia de São Boaventura, bispo e mártir da igreja, e é o dia dele, dia do Adilson também. Hoje ele completa 62 anos de idade. Ainda sou jovem. Um jovem. Pois é, parece que foi ontem, né? Quando celebrava seus 21. E nessa época nós ainda éramos amigos. Estávamos juntos, né, nessa data. Mas o tempo passa muito rápido. Exatamente. E o tempo passa muito rápido. Então, quando a gente olha para trás na nossa vida, parece que foi ontem. É igual lendo esse evangelho, né? Já se passaram mais de 2000 anos e a gente, quando lê, a gente visualiza, né? Parece que nós estamos vendo aquela cena, né? De Jesus passar no meio dessa plantação de milhos, pegarem, comerem, e já se passaram 2000 anos. Isso é verdade. E a gente vê assim que quando a gente lê a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo, as coisas que aconteceram, porque os livros da Bíblia, eles narram sobre a vida das pessoas, sobre as dificuldades, sobre o lado bom, o lado ruim que eles passaram. Então, quando você lê tudo isso, você fica imaginando, nossa, essa história aconteceu e já se passou tanto tempo, né, que parece que é tudo num piscar. E, no entanto, são palavras que continuam vivas até hoje. No piscar de olhos, né? No estalar de dedo, assim. Passa, né? Você sente que você tem 62 anos? Não. Hã? Não sinto. É interessante, né? Eu sei que a nossa alma não tem idade, né? Então, eu não sinto. Mas a vida da gente, assim, é muito rápida e a gente tem
muito que agradecer a Deus pela oportunidade, né? Porque vivemos em país livre, onde a liberdade de expressão é vigente, onde nós somos livres também para prestar o culto ao Deus que a gente quiser, somos livres para ter a nossa própria religião, e isso é muito importante, porque se o próprio Deus foi o primeiro a respeitar a nossa liberdade, que Ele nos criou com ela, foi um presente de Deus para gente. Imagina como que deve ser muito triste viver em um lugar onde você não pode falar o que quer e não você pode ter a religião que quer. É. Isso é verdade. E então a gente louva e agradece a Deus por isso, por esse evangelho de hoje, e porque a gente sabe que Jesus é o Senhor de tudo, do sábado, do templo, da nossa vida, e é um Senhor, como a gente sempre diz, um Senhor que nos dá total liberdade. E está sempre pronto para nos perdoar nossos pecados e nos dar uma nova chance de uma vida nova. Então a gente louva a Deus e agradece por mais esse dia, né? Especialmente, né, agradeço ao Senhor pela vida do Adilson, porque foi muito bom, né, dele ter criado o Adilson, que se tornou meu best friend, como diz aqui, foi meu grande amigo, meu melhor amigo, e estamos juntos em todas, somos irmãos, né, na fé, e além de nosso matrimônio, dos nossos 3 filhos, da nossa vida, e é bom ter alguém que a gente pode compartilhar, pode conversar, pode dialogar e seguir juntos, né? Então, sim, graças a Deus. Muito obrigado. Então, parabéns, Adilson Chagas. Eu não tinha dado parabéns a ele ainda hoje. Tomamos um café, mas para dar agora, né? Deus te abençoe hoje e sempre, viu? Obrigado. E cada vez mais você seja esse homem de fé, bom pai, bom marido, papai de auau, de gatinho, muito carinhoso com os animais, com todos nós, paciente. Que Deus te abençoe. Amém. Então vamos ficar por aqui, tá? Que Deus continue nos abençoando e proteja o mundo inteiro, né? Nos dê a sua paz, derrame a paz nos lugares onde tem conflitos, guerras, onde tem fome, que o Senhor dê a paz e ajude a tocar no coração daqueles que podem mudar essa história, que podem acabar com a fome para que acabem com ela. Amém. Então vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.